Nessas últimas semanas a gente passeou sobre vários temas referentes aos povos indígenas, né? Desde demarcação de terras, passando pelo marco temporal e até atacando mentiras que rolam por aí mesmo. Agora é hora de entender como a máquina de fake news ataca os povos tradicionais. Tipo num Camejo Repórter. Como elas operam? Para que servem? Do que se alimentam? Porque a desinformação faz a galera achar que a Terra é plana. Imagina o que não faz com a realidade dos povos indígenas. Tipo quando a gente acha que o indígena ainda é o personagem do Caramuru, a invenção do Brasil, né? Como Débora Seco e Camila Pitanga. Agora imagina o impacto dentro do território ocupado pelos povos indígenas. É treta, bicho. A violência gerada pela desinformação divide comunidades, enfraquece lideranças, lutas e em alguns casos pode significar até morte. Não da onça, do coati. Tô falando de gente mesmo. Se liga na fala do Eliésio Marubo, advogado indígena da mesma região do Vale do Javari, onde o Dom Phillips e o Bruno Pereira foram assassinados. Imagina viver sob constante ameaça, querendo voltar para casa sem poder. Estivemos no momento anterior de campanha, conversando com os candidatos, estivemos na comissão de transição, indicando as prioridades, depois fizemos uma reunião ampliada com todos os ministérios, inclusive com o ministro Dino, apontando exatamente onde estava doendo. O resultado disso, enquanto nós fazíamos esse diálogo com o governo, pessoas continuaram sendo ameaçadas, falando de primeira mão aqui, sofri um novo atentado recentemente, estou andando com segurança, estou andando com carro blindado, isso não é normal. O Estado brasileiro precisa se responsabilizar por isso. Não é possível isso. É preciso que haja um enfrentamento de fato. E aí a gente sair daqui desse lugar e passar de fato a atuar. O crime não vai esperar. Não vai esperar. Eu estou naquele programa de proteção às testemunhas. É como se fosse uma grande central telefônica. Eu estou em perigo, estou aqui no momento de perigo agora, nesse exato momento, o criminoso chega com a arma, aponta na minha direção. Aí, o que o programa prevê? Que eu pegue o telefone, ligue para a central telefônica, fale com alguém do programa vai entrar em contato com a autoridade do DF, que vai localizar uma viatura para enviar a viatura até mim. Enquanto isso, o criminoso está me esperando, certamente, né? Nós não podemos fazer com que as coisas aconteçam dessa forma. Então, a posição da Univagem foi nesse sentido e tem sido no sentido de dizer, olha, ainda temos muitos dons e muitos brunos ameaçados e precisamos que o Estado atue. Por isso nós indicamos no 101º dia de governo as prioridades urgentes que não poderiam esperar. Isso foi dito para todos os ministros que estavam nas nossas reuniões ampliadas, foi dito inclusive para o presidente Lula. E isso nós vamos cobrar. Aliás, eu não sei quanto tempo de vida mais eu posso ter, mas até o dia que eu estiver aqui, eu vou cobrar isso, porque isso foi um compromisso político, foi um compromisso com a sociedade brasileira, foi um compromisso com a nossa gente. Eu queria um dia, eu sonho de fato com um dia que eu possa voltar para minha casa. Desde junho passado eu saí da minha casa com a roupa que eu estava vestido e até hoje eu não retornei. Tenho vivido uma vida imprestável de fato. Sem poder visitar a família, sem poder ter um tempo normal com a família. E eu entendo que esse tempo ele pode um dia ser devolvido a mim. E eu espero um dia poder retornar para minha casa e fazer tudo aquilo que eu fiz nos meus 41 anos, né? E até fui impedido de fazer de um ano para cá. De toda maneira, em memória do Dom e em memória do Bruno, que no dia de hoje também comemora o Dia do Meio Ambiente, tombaram, e assim como qualquer árvore tombaram, certamente as sementes floresceram, e eu sou fruto, eu sou exatamente parte desse processo, e tenho certeza que muitas outras sementes estão florescendo. E os caras achando ruim viver de comédia no Brasil. É difícil viver de comédia, galera. Porra, vai lá pro Vale do Javari então, pra ver. Faz humor lá. Então, qual o objetivo dessa guerra de informação? Muito simples. Muito simples. Garantir que grandes donos de terra, empresários, financiadores do garimpo, continuem concentrando uma imensa quantidade de terra, de riqueza, mesmo que para isso tenha que ficar para trás um rastro infinito de desigualdade e impacto ambiental. Porque para conseguir manter esse sistema funcionando e enriquecendo, esse grupo de super ricos do Brasil tem que usar a desinformação que serve para tirar a credibilidade das instituições públicas, dos servidores, dos ativistas, e até mesmo da comunidade científica. Porque, olha, os últimos 4 anos foram um show disso.
né? Porque onde se deveria combater desinformação, zelar pela proteção desses territórios, dos povos indígenas, só tiveram pessoas que faziam questão de colaborar com atitudes negacionistas e mentirosas que só serviam para desqualificar a ciência. Olha o que aconteceu, por exemplo, né, com o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Ricardo Galvão, presidente do INPE, foi exonerado por se recusar a ocultar informações sobre o desmatamento. Como se o problema do desmatamento fosse sumir se a gente não falasse dele, né? Tipo uma versão ambiental do vídeo do Morgan Freeman, né? Black History Month you find ridiculous. why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? Então as equipes de controle foram desmanteladas, enfraquecidas e substituídas por militares que não possuem conhecimento em meio ambiente, monitoramento, gestão e muito menos fiscalização e atuação, mas eram especialistas em logística. A desinformação, no caso dos povos indígenas, serve também, como a gente tem visto aqui nos últimos programas, para desumanizar essas pessoas. Um exemplo muito claro disso foi como a crise humanitária do povo Yanomami foi abordada. E ela mostra a receita de bolo que a extrema-direita usa em qualquer situação que pareça desfavorável. Porque aqui a gente toda semana simplesmente monitora 5.000 vídeos por semana, sério. Fora os milhares de posts nas redes sociais, WhatsApp, Telegram. Então se liga na receita. Acorda, menina, acorda. Passo 1. Minimizar o fato. Os principais comunicadores e canais bolsonaristas abordam a crise humanitária em termos políticos. Quando as primeiras imagens, por exemplo, com indígenas com desnutrição grave começaram a circular na imprensa e nas redes sociais, primeiro o bolsonarismo tratou de minimizar a situação, né, dizendo que era um exagero falar de crianças mortas por desnutrição, por exemplo. E voltamos àquela conversa, Pavinato, sobre banalização dos termos, nesse caso da palavra genocídio? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso é uma falta de respeito à memória do povo judeu. Isso é uma falta de respeito à seriedade dos fatos, porque ele vê uma foto, ele vê uma imagem e ele correlaciona a uma imagem que não é apenas uma imagem, mas ela é o símbolo de uma política de extermínio de uma raça. Como não deu certo, entra em cena o passo 2, culpar as vítimas, né? Como nesse vídeo em que eles tentam emplacar a narrativa de que os garimpeiros eram, veja só, os Yanomami. E agora é um momento de gincana. Assim que eu fizer um joinha, você pode pausar o vídeo e apostar aí na sua casa de onde será que é o vídeo que eu vou mostrar agora, hein? Vai ser o dinheiro mais fácil que você vai ganhar na sua vida. Vai. A gente já falou aqui a respeito dos possíveis responsáveis na exploração, por exemplo, ilegal do garimpo, que são os grandes suspeitos de promover essa situação terrível, caótica com o povo indígena dessa região. Depois disso, ainda teve uma terceira tentativa de desinformar a população a respeito dessa tragédia, né? Acusando o governo Lula, né, de politizar a miséria, né, na tentativa de prejudicar o anterior governo Bolsonaro, que é investigado sob suspeita de genocídio contra os povos Yanomami. E esse é o passo 3, ficar revoltadinho, dizendo que a oposição está politizando a tragédia. Né? A coisa que a gente mais vê no Twitter é eles: você não tem vergonha de politizar um momento sério desse? Uma tragédia? Politizando a tragédia que foi criada pelos nossos políticos? Você não tem coração? Mas é claro que não é apenas a desinformação que contribui para esse cenário de vulnerabilidade dos povos indígenas. Né? O enfraquecimento das instituições que zelam pelos direitos indígenas também prejudica muito essa luta aí por autonomia e soberania. Uma medida provisória aprovada no Congresso recentemente teve como resultado o esvaziamento dos Ministérios do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, liderados pela Marina Silva, e do Ministério dos Povos Indígenas, liderados pela Sônia Guajajara. Na prática, isso reduziu muito o poder e os recursos das pastas que tinham sido reestruturadas no início do governo Lula, ou seja, fizeram a retirada de várias funções que eram de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente para pastas lideradas por nomes defendidos por partidos como União Brasil, que abriga a bancada ruralista. Sim, você entendeu direito, né? São funções do Ministério do Meio Ambiente que agora vão ser geridas por quem não está nem aí para a preservação ambiental. É passar boiada, né? Que chama. E a máquina de desinformação, aliada ao enfraquecimento de funções da estrutura de proteção ambiental, faz com que aumente o nível de violência em áreas indígenas. Hoje, por exemplo, nós temos uma média de um conflito de terra indígena a cada 4 horas.
de acordo com o relatório anual sobre violência no campo divulgado pela Comissão Pastoral da Terra. Um aumento de 10% em relação a 2021. No ano passado, os fazendeiros foram responsáveis por 23% das ocorrências de conflito por terra, né, seguidos pelo governo federal em segundo, depois os empresários e depois os grileiros, com 13% e 11%. A principal mudança em relação a 2021 foi o aumento da participação do governo nos conflitos por terra, que passou de 10% para 16%. Isso sem falar nos casos de contaminação por agrotóxico, que de 2021 para cá aumentou em 171%. 171%. Ou seja, da próxima vez que vocês virem uma fake news sobre povos indígenas, usem o que vocês sabem aqui para dizer que essa mentira tem preço.